Bom, vamos imaginar aqui, gente, esse pino, e nessa região ele tem uma parte chata, tá? Essa parte chata normalmente é utilizada para você fixar uma outra peça aqui, uma engrenagem, e aí com parafuso você travaria o movimento relativo de rotação entre essas duas peças. Então, nessa região aqui, onde passa o plano de corte AA, essa área retangular aqui é uma área chata, tá? Então, quando você faz passar um corte por aqui, na maneira tradicional de representar, ia aparecer deste modo aqui, ó. Você ia ver a projeção da parte circular aqui, que é justamente essa parte maior, esse diâmetro maior, ia ver aqui um rasgo de chaveta, e aqui bem na região onde passa o corte, você ia ver achurado, ia ver a parte chatinha aqui, né? Essa aqui seria a maneira tradicional da gente indicar o corte. A questão da seção é diferente, a gente só vai ver somente a parte achurada, que é o próximo slide justamente. Então, aqui nós temos a mesma peça, aqui passando a indicação do plano onde ocorre o corte, e aí a gente vai indicar seção AA, justamente as letras AA, né? E em vez de indicar a projeção desse diâmetro maior, a gente só vai ver a seção. Então seria assim que nós indicaríamos a seção transversal pelo plano AA. Às vezes a gente pode indicar a seção até fora da vista, não precisa ser alinhado como apareceu aqui nesse desenho inicial. Posso indicar fora da vista, e aí não preciso nem indicar a questão do plano de corte AA. Ao ver essa linha de centro aqui, que foi estendida, você já reconhece que nessa seção, onde passa a linha de traço e ponto, é onde eu quero representar a minha seção transversal, tá? Então daí o nome seção fora da vista. Outra maneira também bem usual, especialmente para eixos, é essa parte aqui embaixo, ó, através de seções. Então, na seção AA, o desenho do perfil da peça é desse formato aqui, ó. Novamente aparece um chatinho aqui, né? Na região ou no plano BB, eu vou ter essa seção transversal. Aqui é claramente um rasgo de chaveta. E na seção CC, tenho esse formato quadrado, tá? Essas duas linhas aqui, gente, acho que nunca apareceu ainda. Então, quando eu tenho partes chatas, eu posso fazer uma indicação clara que a região é uma região chata, cruzando essas duas linhas mais finas aqui, ó. Então pode reparar que ela aparece tanto aqui quanto aqui, né? Se eu quiser indicar somente as seções, sem precisar indicar o plano com as letras, né, CC, o BB ou AA, eu posso mostrar uma linha de centro, aí essa linha de centro eu faço uma expansão aqui para cima, onde cruzar significa que nessa região eu teria essa seção transversal. Mesma coisa para cá e mesma coisa para cá. Então, seria as minhas seções fora da vista. Outra maneira também muito utilizada para representar seções transversais, ainda dentro da vista agora, é você indicar a seção transversal posicionada aqui no comprimento da própria peça. Então, nesse caso, a pessoa está querendo representar que é uma barra redonda, ele simplesmente desenhou a seção transversal redonda dentro do próprio comprimento da barra. Mesma coisa aqui embaixo, a pessoa está querendo representar que é uma cantoneira, então ele desenha a seção achurada dentro do próprio comprimento da peça. Finalmente aqui eu tenho as famosas interrupções, que são muito empregadas quando uma dimensão não cabe no comprimento, não cabe no espaço disponível no desenho. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, do lado direito,
eu tenho uma barra chata de 25.4 por 6,35 milímetros. Então essa seção aqui, essa vista caberia normalmente numa folha 4. Mas o comprimento da barra chata tem 300 milímetros, não caberia. Para não ter que desenhar isso aqui em escala, ia ficar muito pequeno, eu posso fazer uma interrupção. Então, eu faço um desenho aqui, esse desenho significa que eu estou interrompendo a peça, mas a cota eu indico ela com o comprimento correto dela. Então, é claro que a seção transversal não pode variar ao longo da peça. Então, quando você faz esse recurso, você subentende que a seção transversal é igual ao longo de todo esse comprimento. Posso indicar também com essa linha irregular, como está indicado aqui nesse desenho. Posso indicar assim, que foi a mesma coisa que foi utilizada aqui. Quando for uma barra redonda, eu tenho que marcar a linha de centro, e aqui onde interrompeu eu tenho que fazer esse desenho. E uma seção circular, a mesma coisa, só que eu indico aqui com uma linha tracejada que indica a projeção do diâmetro interno do tubo. Desenho corte parcial é o último corte que nós vamos ver. Nesse corte é como se tivesse sido arrancado um pedaço da peça. Ele é utilizado quando queremos mostrar um detalhe sem que seja necessário fazer o corte em toda a peça. Nesses dois exemplos, o desenhista quis mostrar justamente que tanto esse furo quanto esse furo são furos paralelos. Então, ao invés de ele mostrar um corte total passando pelo centro da peça, ele usou um corte parcial para demonstrar o lado esquerdo e o lado direito. Essa linha de interrupção que é mostrada aqui embaixo é uma linha desenhada à mão, é a chamada linha de ruptura. Então perceba aqui que ele fez a linha de ruptura e por dentro mostrou achurado o detalhe interno, ou seja, ele quis mostrar aqui que essa peça tem esse furo paralelo e esses dois escalonamentos. Nos dois exemplos nós vemos que o corte parcial pode ser representado em qualquer uma das vistas do desenho técnico, e o nome do corte, como nos outros casos onde aparecia corte AA, corte BV, isso não é necessário, porque já está implícito o que está querendo ser demonstrado. Então nessa peça, na parte superior, nós vemos aqui que o desenhista quis mostrar esse detalhe interno do escalonamento desse furo. Nesse outro desenho, na parte inferior, nós vemos aqui que na vista lateral esquerda, o desenhista utilizou o corte parcial para demonstrar esse furo escalonado. Perceba aqui que o fato de você usar o corte em uma das vistas não exclui a necessidade das outras vistas para que você possa conseguir entender o desenho. Isso, claro, quando necessário. Se a peça for muito simples, pode ser representada com uma vista, duas vistas ou até mais. Neste outro exemplo, nós vemos que o desenhista usou um corte parcial para demonstrar que esses furos, os quatro, são paralelos. A mesma coisa para este outro exemplo, onde nós vemos que o desenhista usou o corte parcial para demonstrar o detalhe desse furo. Repara aqui que ele poderia ter utilizado um corte total, mas foi o interesse dele mostrar somente o detalhe desse furo aqui.